Então, pessoal, bem-vindos a mais um Sinfcast. Eu sou o Patrick e eu estou aqui com a Yanaê, nós somos agentes de inovação aqui do Sinf. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é realidade virtual. Você já conhece, já ouviu falar, conhece a aplicabilidade, e por isso nossa convidada de hoje é a Leilane, né? Ela é professora, coordenadora de curso, tem uma startup e ela vai contar um pouco mais para a gente. Já quero pedir para você se apresentar, Leilane, contar um pouco da sua trajetória nessa área. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É bem importante a gente estar aqui falando sobre um tema que é bem inovador na área da saúde, embora não seja na área da tecnologia, né? Mas falando um pouquinho da minha história, sou fisioterapeuta formada já há 15 anos, atuei muito tempo em terapia intensiva e tenho aí nos últimos 10 anos o foco principal na educação, e aí acabei indo para a sala de aula, tornando aí coordenadora hoje do curso de fisioterapia da Unifeb. Mas aquela veia, né, aquela curiosidade, né, de querer inovar, fez com que eu também desenvolvesse essa ideia do uso da realidade virtual para dentro da reabilitação, junto com os meus sócios, né, o Marcelo e o Darlanitz, que fazem parte aí desse projeto que hoje a gente chama de Movision. Legal. Muito legal. Então, bem-vinda novamente, né? Nós agradecemos, veio direto de Brusque, né, para a região aqui do Alto Vale. Mas o termo realidade virtual, ele já é bastante antigo, né, Leilane? Mas, falando assim, até parece um pouco distópico, né? Realidade virtual. O que seria, na prática, a tecnologia de realidade virtual? Qual é o meio que eu posso acessar ou utilizar essa tecnologia? E também o que fazer, né? O que ver com essa tecnologia? Então, realidade virtual realmente ela existe há um bom tempo. Na verdade, se a gente começa a pegar o histórico dela, a gente tem o início, né, dos primeiros cenários que tentam criar uma outra realidade, isso já lá desde os anos 20. Mas claro que, em especial aí, em meados dos anos 50, 60, que a gente teve as primeiras descobertas nessa área, o desenvolvimento do primeiro óculos, e claro que quem estava por trás disso era nada mais, nada menos do que a NASA, né, clássico, que realmente desenvolveu, inclusive, a tecnologia para treinar e preparar os astronautas para quando fossem em alguma, né, viagem aí espacial. Então, a realidade virtual ela vem justamente para construir um cenário diferente do real, né, e que seja possível a gente acessá-lo em qualquer momento, em qualquer espaço de tempo, aonde a gente vai conseguir estar em um outro ambiente, né? Então, mesmo estando aqui nessa sala, a gente consegue ir nesse momento, né, para qualquer outro lugar, inclusive para outros lugares do mundo, né? É claro que isso não é em tempo real, não é uma viagem no tempo e nem a gente está, né, se deslocando fisicamente para esses ambientes, mas na verdade a gente consegue sim colocar a pessoa numa outra realidade. Isso porque, ao contrário do que a gente vê em filmes, né, no cinema, a gente não tem uma tela de projeção, mas sim a inserção das pessoas no meio do cenário. Então é um cenário que é construído em 3D, né, ou seja, em 3 dimensões. A gente tem todas as nossas laterais com visão, a gente tem chão, a gente tem teto, e você está realmente nesse cenário completamente imersivo. Essa é a ideia da realidade virtual, principalmente, que a gente chama de realidade virtual imersiva. Para utilizar dela, a gente precisa de um óculos, né? Então, um óculos de realidade virtual permite você fazer essa inserção dentro desses novos cenários. Conhecido VR. Isso, VR, exatamente. Então, ele leva a gente para esses outros ambientes e permite, então, fazer essa interação com uma outra realidade. Por isso, realidade virtual por ser construída, né? Então, você pode tanto construir no formato mais de jogo, de desenho animado, por isso que ele é muito utilizado na tecnologia para jogos, no âmbito do jogo, assim, o VR, ele é muito utilizado e realmente ele já é bem solidificado. Agora, hoje, o que a gente busca é também criar cenários reais. Então, como é que eu posso criar um cenário realístico que traga outra dimensão, inclusive, dentro da realidade virtual? Falando dessas aplicações, tocou um assunto legal que é jogos, né? A gente vamos falar de realidade virtual, pegar o de óculos, o pessoal já pensa aí, é para joguinho, tipo aquele parque de diversão que eu vou colocar aqui, vou imaginar que estou numa montanha-russa, mas eu acho que além disso a gente tem muitas coisas que são muito importantes que podem utilizar, né, desse meio, dessa tecnologia, digamos assim, para fazer, como na área da saúde. Quais outras áreas assim você vê a aplicação também da realidade virtual? Então, o que a gente acaba observando? Como ela permite eu ir para qualquer lugar, por exemplo, Patrick, você já foi para, deixa eu pensar, Veneza? Não. Mas se a gente tivesse um óculos aqui, você ia, com certeza. Você ia estar imersivo e a sua sensação seria realmente de estar naquele local. Então, a gente consegue fazer isso para tudo, né? Então, veja, o desenvolvimento das pesquisas foi muito em decorrência da NASA, que precisava simular o espaço
estando na Terra. Porque como é que ia preparar um astronauta para estar lá, e sendo que ele está aqui na Terra, sem levá-lo para lá, né? Tinha Então, que fazer uma simulação, né? tinha que simular. Então, nesse sentido, a realidade virtual ela é muito importante também. Então, hoje a gente está vendo algumas aplicabilidades na área da saúde, para treinamento até mesmo cirúrgico, na área médica, para que justamente a gente consiga treinar habilidades e competências desses profissionais, para que enquanto eles estiverem de fato na realidade, eles consigam desempenhar as suas funções. Isso vale para qualquer coisa, para treinamento em empresas, indústrias, você consegue preparar esse profissional antes dele, de fato, executar determinada atividade. Além disso, possibilitar, né, uma interação muito maior. Por exemplo, existem alguns cenários, como o cenário de Itaipu, é uma visita mesmo a Itaipu que é feita, e durante essa visita com óculos, você chega muito próximo a áreas que, se você for visitar em Itaipu, você não tem acesso. Seria perigoso. Perigoso, exatamente. Ele traz para ti informações em quantidades, né, adequadas, e mais informações ainda do que aquilo que você conseguiria absorver estando lá. Então, essa é uma grande vantagem, né? Você amplia essas relações, você melhora a experiência até mesmo nessas visitas. Claro, nada melhor que a realidade, mas a realidade virtual ela precisa trazer algo a mais para ela ser boa. Então, a ideia de trazer no cenário informações a mais sobre aquele ambiente, ele é bem interessante. Isso, e falando também, né, dessa aplicação de solucionar coisas para o cliente, né? Então, a gente já vê cases aí de imobiliárias que utilizam do VR, né, da realidade virtual, para vender a planta, projetar ali para o seu cliente aquele sonho, né? E museus interativos, enfim, vários negócios que são criados com essa tecnologia. Falando nisso, a sua empresa é um negócio, né, que utiliza a realidade virtual, a Movision. Então, conta pra gente, Leilani, o que ela faz, qual foi o intuito de ela utilizar dessa tecnologia, onde que ela impacta, enfim, conta pra gente. Então, vou fazer a pergunta básica. Vocês já fizeram fisioterapia? Ainda não. Não, tá bem, não precisar, no corpo. Então, não é uma experiência tão animada, assim. Eu preciso de repetição, eu preciso do movimento, e para isso eu vou precisar que o paciente venha várias vezes. Aquilo não é legal, não é atrativo. E a gente tem uma grande dificuldade de ter a adesão do paciente ao tratamento. Porque realmente não é algo que, nossa, que legal, vou pra fisioterapia. Né? Não é. Então, isso foi um ponto que foi muito sensível pra gente pensar em algo pra solucionar, né? Que problema que eu quero resolver? Era esse, primeiro. Segundo, por conta da experiência na terapia intensiva, eu e o meu sócio, né, que é o Darlan, que também é fisioterapeuta, a gente começava a observar isso. Então, nós tínhamos pacientes na terapia intensiva, sem contato com a família, sem contato com o mundo externo. O paciente, às vezes, não sabia nem se era dia, se era noite, que horas era. Enfim, não é um ambiente mais agradável, né? Infelizmente, é um ambiente onde as pessoas estão em sofrimento, né? Pessoas morrendo. É uma situação muito estressante. E aí a gente chega lá, o fisioterapeuta animadíssimo. Vamos lá, seu João, vamos levantar o braço, vamos levantar da cama. Qual é a empolgação que esse paciente vai ter em fazer isso nesse momento? Então a gente começou a perceber que trazer um ambiente mais, digamos assim, convidativo, mais tranquilo para esse paciente ia ser ideal para terapia intensiva. Mas como eu vou fazer isso? Considerando as estruturas hospitalares hoje. Não tem como, olha, vamos mudar a UTI, levar para um lugar mais tranquilo, um lugar mais... Não tem, né? O custo disso é muito alto. Então, quando a gente começou a perceber que a realidade virtual, que nos leva a tantos lugares, ela pode permitir que eu possa levar o meu paciente da terapia intensiva para esses mesmos ambientes, isso se tornou algo que a gente pensou, poxa, a gente tem que explorar isso. E além, não só oferecer a experiência daquele passeio, né, que tem um impacto muito grande na recuperação do paciente. A gente sabe que a sensação, né, de tranquilidade, isso tem efeitos fisiológicos no corpo, né, reduz frequência cardíaca, deixa a pessoa mais calma, né, a pessoa mais participativa e compreensiva com o próprio tratamento que está recebendo. Então, a gente tem esses efeitos, mas a gente quis ir além, a gente quis entender e desenvolver cenários para que o paciente, quando ele estivesse nessa realidade, ele também pudesse reabilitar. Então, hoje nós construímos cenários para reabilitação, onde o paciente ele pode fazer um passeio num parque, enquanto faz o exercício físico na vida. Que legal. Isso, enquanto ele está no ambiente físico,
em movimento. Dentro do óculos, ele não tá olhando uma UTI ou olhando uma parede de uma clínica. Ele tá olhando um cenário, um bosque, uma cidade, enfim. Então, foi nesse sentido que a gente achou na realidade virtual uma solução que a gente precisa para modificar a forma como a gente gera valor na fisioterapia. Isso, até falando, né, é muito utilizado, a gente já viu alguns casos na psicoterapia, né, para utilização de tratamento de fobias, né, simulações aí, como você comentou ali da NASA, né, simulações de voo, simulações de medos, né, e muito interessante qual é o impacto que isso causa também na pessoa. Por exemplo, como é que é a adesão da pessoa para estar utilizando essa tecnologia? Ela é bem interessante. As pessoas acham assim, os idosos têm mais dificuldade. Pelo contrário, existe uma questão misto de curiosidade, né? E, claro, o óculos ele tem que ser bem, digamos assim, orientado, preparar essa pessoa, porque a depender da situação, né? Realmente isso pode causar um certo estresse. Né? Algo novo. Exatamente. Então, tem, por exemplo, passeios de montanha-russa. Você não vai botar seu paciente nisso, né? Não vamos começar pelo pior. Mas quando a gente faz essa adesão, a gente tem uma adesão muito boa até mesmo das pessoas com 50 a mais, 60 a mais, que teriam uma certa, talvez um pouco de receio por conta da tecnologia. Muito pelo contrário, eles acabam aderindo de uma maneira bem interessante. Por quê? Porque levam eles para outros lugares. E aí quando você pensa nessa população que muitas vezes fica mais em casa, não sai tanto, né? Ele começar a descobrir e a ver outros lugares do mundo é algo que é bem, digamos, animador e estimula as pessoas a utilizarem também a realidade virtual. Muito legal. Muito boa a ideia. E é legal que tá usando dois meios, né? A tecnologia e essa dificuldade que já existe. A gente sabe que isso vai atrelar diversos benefícios, como você já citou, mas a gente sabe que também tem muitos desafios, né? De inserir alguma tecnologia na área da saúde, na área da fisioterapia, que também é um pouco mais tradicional, geralmente vai na clínica, né? Eu fiz fisioterapia, mas foi de queixo, por causa da mandíbula. E tu vai lá na clínica, senta lá no meio, tem umas bolas, uma parede branca, tu fica lá fazendo movimento repetitivo. E quais os principais desafios que tu viu ao inserir essa tecnologia na área que tu já atua? Hoje o nosso desafio, ele tá ligado muito ao desenvolvimento, ainda é caro desenvolver em realidade virtual, né? A gente tem poucos profissionais que desenvolvem nessa área especificamente, então esse é um grande desafio pra gente. A segunda coisa, o óculos hoje, na verdade, o custo dele está ficando cada vez mais acessível, mas ainda é caro, né? E a gente tem a questão da internet. Então, dependendo do local em que eu estou, eu não consigo colocar um indivíduo num cenário que eu dependo, né, da internet mais veloz. Isso limita um pouco a experiência, na verdade, do paciente, né? Então, são alguns desafios que estão muito ligados à tecnologia, que a gente não tem muita pressa, porque eu acredito que conforme essa tecnologia vai evoluindo, a gente vai conseguindo superar cada um deles. A aceitação dentro de hospitais, dos outros médicos também é legal, o pessoal aceita, bacana? Na maioria, sim. Nosso desafio hoje é, claro, trazer indicadores que provem que já existem muitos, principalmente ligados ao tratamento e ao cuidado com a dor, mas é justamente trazer mais indicadores para a gente provar a questão da reabilitação e entender, né, na verdade, ela ser reconhecida pela fisioterapia como um instrumento de reabilitação. Hoje ele pode ser entendido um instrumento lúdico, um instrumento que agrega, mas realmente não. Já existe, na verdade, o termo game terapia, que traz pra gente essa visão de que existe a possibilidade de reabilitar com jogos, né? E nesse âmbito estaria a realidade virtual. Mas a gente acha que ela tem que sair um pouco da game terapia por conta dos aspectos um pouco mais de jogos sérios, né? Como a gente fala. E pra gente conseguir transformar ela realmente em algo, inclusive, que a gente consiga, por exemplo, cobrar de um plano de saúde, né? Do próprio SUS, porque não existe um código de pagamento. Hoje não é possível. Hoje não, como código não. Hoje eu posso agregar isso como valor do meu serviço, né? Se eu atendo particular, eu consigo fazer uma cobrança extra em relação ao uso da tecnologia, mas eu não tenho um código de cobrança para isso. Precisaria de uma adequação, né? Isso, dessa parte. Isso. Então, faz parte, né? Faz parte do processo, até porque, como a gente começou no início, com a nossa fala, que a realidade virtual já existia há tanto tempo, mas que foi evoluindo conforme a disponibilidade, os recursos, as entidades envolvidas, né? O interesse, principalmente, da sociedade. Mas, puxando o gancho ali de negócios, né? Fazer negócios com realidade virtual. Aproveitando aí que a Movision, né, já está bem estruturada, né, e tudo mais, a gente esteve acompanhando, que participou de eventos. Quais são as dicas agora
para um empreendedor que está pensando, será que realidade virtual é para o meu negócio? Faz sentido? Não faz sentido? Por onde que eu começo? Então, a realidade virtual ela pode ser uma ótima solução para quem gostaria de levar uma experiência para os seus clientes. A gente tem visto o uso, né, como você bem falou, da questão da parte imobiliária. Isso agrega valor quando o cliente chega lá e ele não vê uma planta, não vê uma maquete, ele vive, né? Ele está dentro do apartamento com como ele será montado. A gente sabe que isso impacta na questão da venda, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Facilita pra gente, por exemplo, vou para uma feira, né? Fazer exposição do meu serviço, do meu produto. Você levar essa experiência, como é que é a tua fábrica, como é que é o teu negócio, a tua loja, o teu produto. Olhando por uma realidade virtual, agrega de novo valor, melhora a experiência do cliente também. E em se tratando de usar ela mesmo como uma ferramenta, eu acho que o grande desafio está em encontrar os técnicos, né, desenvolvedores que possam estar junto, na verdade, enquanto equipe, né, para desenvolver esses cenários de forma Gerar mais... o conteúdo, né? Isso, exatamente. Sim. A criação do layout, de toda a experiência, né? Isso. Personalizar para o que a empresa precisa, né? Isso. E, na tua opinião, a realidade virtual, ela serve sim para qualquer negócio? Ou, por exemplo, a pessoa está assistindo agora o nosso Sinfcast aqui, pessoa, não, já quero colocar a realidade virtual no que eu estou fazendo, separar um dinheirinho para isso, ou como foi a implantação na tua empresa também, essa questão de pesquisa, de treinamento, de capacitação das pessoas nesse meio? Então, como o nosso produto é a realidade virtual, a gente já estudou muito em relação à parte da fisioterapia, da literatura e também na parte tecnológica, porque a gente usa ela, né? Então, ela é a minha solução. Então, eu preciso entender a minha base, né? Quando uma empresa ela deseja implementar, eu acho que ela tem que ter um objetivo muito claro. Por que ela quer botar essa realidade virtual, qual é a finalidade, qual é o norte que ela vai usar e, acima de tudo, qual é o resultado que ela quer ter. Porque daí você tem indicador para avaliar se isso funciona ou não, né? E aí sim buscar os orçamentos, as possibilidades para ver se o custo que vai sair em relação à criação e desenvolvimento da realidade virtual justifica o teu objetivo, o impacto que você quer gerar no teu cliente daqui a algum tempo, né? Porque a gente está falando, é claro, da criação dos cenários, mas a gente também tem a possibilidade de gravar esses cenários, né? Então, a gente tem as câmeras 360, isso reduz o custo. Então, principalmente para o empreendedor, ele consegue gravar um cenário da própria, sei lá, loja, enfim, do que ele tem, e botar esse cliente dentro desse cenário um cenário real, porém em outro ambiente, e aí isso já facilita, reduz custo também para conseguir adequar e trazer a realidade virtual como uma possibilidade. Muito legal, né? Já tem várias opções também de óculos no Mercado Livre, né? Então, realmente, a questão é o custo de geração de conteúdo e para poder engajar, então, para o cliente final, no mercado, né? Exatamente. E o legal é que é uma ferramenta inovadora, né? Tem ali um processo muito inovador. E você, como professora, como você leva isso para os seus alunos, né? Até uma dúvida. Porque, por exemplo, quando eu fiz faculdade, sabe que nem todas as faculdades incentivam essa questão do empreendedorismo inovador para os alunos, né? Eu acredito que muitas pessoas vão se dizer, eu quero ser fisioterapeuta, trabalhar numa clínica, aí você tem ali uma startup, a coordenadora do curso e tem uma startup na área. Como você leva isso para os seus alunos também, de trabalhar a inovação a partir da sua profissão também tradicional? Eu sou completamente enviesada, né? Primeiro porque a instituição permite isso, né? Então, a Unifeb, ela nos dá essa porta para a inovação e para entender também as necessidades do mercado. O que me preocupa hoje como coordenadora e fisioterapeuta? Como é que esse profissional vai chegar no mercado que vai pedir para ele por tecnologia e por inovação sem ele ter noção do que é isso? E ele está dentro do ambiente, que é onde se cria e se gera essa nova inovação. Então, a gente tem estimulado os alunos desde o primeiro período. Nós temos uma disciplina específica de tecnologia e inovação. Então, além da gente ter o que a gente chama de disciplinas institucionais que envolvem empreendedorismo e inovação, o curso tem um voltado para inovação e tecnologia na área da saúde. Então, ele vai ser uma disciplina que tem por finalidade apresentar o que existe. E o que a gente também vem trabalhando muito no processo de curricularização da extensão são as ferramentas que a gente utiliza para inovar. Então, como é que são as metodologias ágeis para esse aluno inovar e empreender e conseguir construir e criar novas possibilidades para a físio? Nós temos uma disciplina também de gestão,
E aí, nessa disciplina de gestão, a gente também trabalha muito a questão do empreendedorismo, que é justamente buscar preparar esse profissional para assumir, né? Porque a gente é muito autônomo na fisioterapia. Então, como é que eu faço gestão da minha carreira? E eu preciso que o aluno saia preparado para isso, para que ele faça, né, o diferencial que a gente espera dentro do mercado. E o mercado precisa realmente disso. Exato, para a vida real, né, do empreendedor. Né? E falando também desse meio, então, de startups, né? Tá muito crescente, tá muito em alta a startup, a empresa ser esse modelo mais enxuto, utilizar dessas tecnologias como meio. Como que tu enxerga essa abertura para as startups na área tanto de realidade virtual ou dessa digitalização, inovação e tudo mais? Até porque acho que você participou do Inovativa, né? Esteve em vários eventos aí de inovação. Enfim, qual que é a tua visão? Então, em se tratando de realidade virtual, nós estamos vendo algumas startups que estão crescendo justamente para desenvolver conteúdos para outras startups, né? Então, elas acabam criando esses cenários para a gente. Em relação à saúde, a gente observa, são duas possibilidades, né? Que é a criação de software, principalmente para gestão e para a área de indicadores em saúde, que é ótimo, essencial, isso vai fazer crescer muito o trabalhar com dados no cuidado em saúde. Por outro lado, a gente tem o desenvolvimento de hardwares, né? Que é toda a parte mais tecnológica que vai além de um aplicativo ou de uma plataforma. Qual é o nosso desafio quando se cria hardware? É o investimento. Eu preciso de mais investimento e mais teste. Eu não consigo lançar nada na fisioterapia, na área da saúde, se eu não provar com artigo científico que ele de fato funciona ou não. Quer dizer, posso até fazer. Infelizmente, não vai ser bem aceito pela comunidade científica. Então, isso vai criar uma certa barreira. O outro ponto é justamente as aprovações da Anvisa. A depender do que eu acabo criando, eu tenho todo um processo para passar de aprovação pela Anvisa, que pode levar aí de 2 a 3 anos para aprovar. Então, talvez algo que a gente está criando aqui hoje só vai ser liberado, digamos assim, de uma maneira mais ostensiva daqui a 3 anos, quando a Anvisa der o selo de garantia. Importantíssimo, é fundamental para a gente manter a segurança do paciente, é claro. É um prazo muito longo, né? Muito longo, para quem precisa gerar valor, né? Então, exatamente. E aí a gente pensa, startup, a gente fala que os modelos de startup em saúde, eles não vão ser modelos de unicórnio que em 1 ano eu consigo atingir 1 milhão. Vai ser bem difícil eu conseguir achar esse caminho, porque só se eu não estou vendendo algo que, digamos, impacta diretamente na saúde do paciente. Estou ali na gestão? Pode ser. Mas aquilo que está muito voltado ao cuidar da saúde do paciente, eu vou levar tempo, porque eu dependo de todas essas comprovações para que, de fato, essa ideia e aí esse negócio e essa tecnologia, ela se torne acessível para os pacientes. E aqui no Brasil, o número, acho que é HealthTech que fala, né? Uhum. A tradução certa. Ainda é pouco, né? Aqui mesmo na área, não conheço nenhuma. A gente estava com dificuldade para achar também empresas, né? Startup dessa área da saúde. Para participar que aqui, de editais, sim. né? Para participar de editais que incentivam, mas que tem essas barreiras aí para poder desenvolver o seu negócio, né? Então, bem interessante aí o que você falou, que tem essa contrapartida, né? Existe esse investimento, existe todo esse campo aí, quase um oceano, né, de possibilidades, mas a pessoa também tem que estar ciente de que tem uma longa trajetória pela frente. Exatamente, como a gente fala, hoje a gente já tem um cenário pronto e a gente poderia já estar jogando ele no mercado. Vamos lá, vamos vender, isso aí. Mas eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que primeiro passar por uma pesquisa, eu tenho que fazer o que a gente chama de uma POC dentro de um hospital, para que daí a gente consiga validar e aí sim, ok, agora vamos para a pesquisa científica. Então isso acaba atrasando um pouco não, bastante. Mas também quando chega no mercado, ele chega mais robusto. Então a adesão é mais fácil e também você chega com certeza. Né? Claro, a gente entende que não seria o modelo ideal para quando a gente pensa em startup, que quer que seja rápido, vamos testar, errar, mas a gente erra muito em laboratório na área da saúde e é uma questão de segurança do paciente. E Leilane, assim, quem quiser te contatar, saber mais da Movision, como é que tá essa questão de você palestrar também, né? Como é que tá esse conteúdo? Muita gente buscando esse conhecimento, né? Na região aqui a gente tem a área de medicina, temos áreas de saúde aqui bastante atuantes nas universidades, ensino superior. Para conhecer a tua ferramenta, saber um pouco mais desse conteúdo, como faz para te contatar?
Pode entrar em contato pelas redes sociais, né? Tanto o Instagram, Leilane Marcos, ou então o Movision VR também. A gente vai conversando ali, a gente entende enquanto startup, mas também enquanto pessoa que um ecossistema ele se faz, né, dentro do centro de inovação, e a gente gosta de colaborar com o ecossistema e esse desenvolvimento, então contem com a gente para fazer isso crescer, né? Inclusive, dentro da nossa startup, hoje, como eu sou professora também, e eu trabalho com design de aprendizagem, e ele baseia justamente a gente fazer um acompanhamento e um caminho para que a pessoa consiga reabilitar de uma maneira adequada, mas lembrando também do que a gente deseja que ela desenvolva enquanto habilidade. Então, essa mesma, digamos, parte mais pedagógica que a gente tem dentro da universidade, ela é possível, ela se estende para dentro da startup também, né? Então, esse mundo de querer falar sobre criatividade, sobre inovação, ele vem justamente por essa necessidade de transformar a forma como a gente forma os fisioterapeutas, mas também como a gente faz fisioterapia, né? Esse novo olhar, né? Bom, passou muito rápido mesmo. A gente gostaria de ficar aqui perguntando muito mais coisas, né? Mas agradecer de novo tua presença, né? O conteúdo que você trouxe pra gente, o tema, né? Bastante relevante aí é inovação. E aí a gente vai deixar os teus contatos aqui no nosso vídeo. Enfim, deixar para também o pessoal de Brusque que indicou a Leilane, né? Acho que essa é a importância também da gente estar conectado aqui em rede, que a gente sempre tem esse contato com os outros centros de inovação, né? Essas parcerias para buscar conteúdos que a gente pode reforçar aqui no Alto Vale do Itajaí, para as nossas empresas, nossas instituições, fazer um ecossistema aí mais completo também para Santa Catarina, né? Aprender com boas práticas, com startups disruptivas, inovadoras como a sua. Então, parabéns, né? Sucesso aí na sua caminhada. Esperamos que volte outras vezes aí para fazer palestras na nossa região e tudo mais. E é isso, a palavra está contigo. Obrigada pela recepção, né? Obrigada ao 408 também, que sempre apoia muita gente em desenvolvimento aí da inovação. E que a gente possa criar esse ecossistema cada vez mais forte, permitir que as startups de saúde possam desenvolver cada vez mais soluções, porque realmente o impacto que a gente tem com o paciente é aquilo que faz a gente um dia ser fisioterapeuta e depois passar a ser empreendedor e pensar numa forma de gerar valor em fisioterapia. Obrigada. Muito legal. E pessoal, até a próxima então, Simfcast.